Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa pílula diária de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Cláudia e tu é muito bem-vindo aqui na nossa família. Vamos lá para nossa pílula, nosso momento juntos de hoje. No vídeo de ontem, a gente falou sobre a questão de aquilo que nos tira, né, ou nos dá prazer, ou que nos traz dor, faz com que a gente se movimente. Como que a gente pode parar de procrastinar, de deixar algumas ações para depois. E hoje a gente vai falar sobre um outro ponto que é muito importante também, que faz com que a gente, use esse gás, essa energia para nos mover, para sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente foge daquilo que a gente tem medo, né? A gente já pensa no desconforto, em que aquilo vai nos fazer passar, a gente tem medo e no fim a gente não faz. Isso acontece contigo? Tem muitas coisas que a gente acaba colocando um medo tão forte em algo e muitas vezes é algo que nem vai acontecer, né? Que nem tem tantas probabilidades assim de acontecer, a gente não sabe de onde é que esse medo vem e isso faz com que a gente congele e não dê o próximo passo. Mas hoje eu vou compartilhar contigo uma coisa pra gente entender que o medo, a gente precisa superar ele para conseguir chegar onde a gente quer. Ou seja, dando ação. A ação cura o medo, a ação faz com que a gente saia do lugar. Como a gente falou no nosso vídeo de ontem, quando o prego tá lá nos machucando no lugar onde a gente tá lá nos machucando no sofá, a gente precisa sair do lugar, a gente precisa tomar uma ação. Seja para aquilo que nos desperta medo, para aquilo que nos desperta dor, ou para aquilo que nos dá um super prazer, sabe? Aquilo que tu pensa, nossa, eu preciso fazer isso acontecer, porque se isso acontecer, eu vou ter tanto amor, tanto prazer, tanta vontade de dar o meu melhor nos próximos momentos. E para tu entender melhor o que eu tô querendo dizer aqui com ação cura o medo, deixa eu te contar uma história. Quando eu completei meus 18 anos, eu tinha uma super meta de querer fazer a minha carteira de motorista. Naquele momento da minha vida, esse era a minha forma de independência. E eu achava que ia ser muito fácil, eu fui lá, fiz, no fim tirei minha carteira de motorista, desenvolvi a partir disso algumas crenças, alguns medos, e depois que eu tirei minha carteira de motorista, eu dirigi o carro em algumas vezes e foi traumatizante, eu não quis mais dirigir. Apesar de que eu tinha uma ideia de que em algum momento, se eu conseguisse voltar a dirigir, isso ia me dar uma sensação de liberdade, eu ia conseguir desbravar tantas coisas, mas eu tinha alguma coisa me travando, me dizendo que não, é perigoso, não vai, tu não sabe e tudo mais. E um dia a gente estava morando na Austrália, e a Austrália, não sei se tu sabe, mas a gente dirige do lado contrário, que a gente dirige aqui no Brasil, então os carros, o volante é do lado contrário, como por exemplo uma mão inglesa, é de igual forma lá na Austrália. E a gente fez uma viagem onde a gente andou mais de 20 mil quilômetros pelo país, pela Austrália. E sempre quem dirigia era o Felipe, o meu companheiro, o Felipe, que tu já deve ter visto aqui no nosso canal também, e o Felipe é sempre a pessoa que dirigia, ele adora dirigir, e eu pensava, bom, ele adora dirigir, ele gosta disso, então eu não preciso nem me preocupar. E ele sabia dessa minha trava, desse meu medo de dirigir, de voltar a dirigir. Até que num dado momento ele sentou no banco do carona, quando a gente ia sair, ele falou assim, a gente só vai sair daqui se tu dirigir. E eu pensei, tu não pode fazer isso comigo, Tu sabe que eu tenho medo disso, a gente tá numa mão contrária, eu nunca dirigi um carro contrário, faz tanto tempo que eu não dirijo. E ele, não, tu vai fazer. E aquilo naquele momento pra mim, eu pensei, ele só pode estar de brincadeira, eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo. E ele tava falando muito sério. E eu pensei, quer saber? Pela raiva, pelo momento ali de dor, eu pensei, eu vou te mostrar que eu consigo. E eu fui lá e eu sentei, e foi muito emocionante, ele tava um pouco nervoso, eu estava extremamente nervosa, com muito medo de dirigir, porque a gente tava com um carro que era alugado. Então a responsabilidade estava totalmente nas nossas costas. Era uma mão contrária. Fazia tempo que eu não tinha dirigido um carro, era em outro lado, o lado para virar é um lado diferente, o lado de dirigir é um lado diferente, a gente faz o câmbio com a mão esquerda e não com a mão direita. Então eu comecei a criar 1001 pavores em relação àquilo. No fim deu certo, eu consegui fazer o carro chegar onde a gente precisava chegar, que era no supermercado lá que a gente precisava ir. Num outro momento, ele me fez de novo isso. E nessa vez, eu já sabia que tinha dado certo nessa primeira vez, e eu pensei, não, quer saber? Vai dar certo também. E eu fui lá e eu dirigi nessa segunda vez também. O medo era tanto que eu não pedia para dirigir o carro, eu deixava ele, já que eu sabia que ele dirige super bem, que ele gosta de dirigir, tudo bem. Mas quando a gente voltou pro Brasil, que era uma zona de conforto, tinha um carro próprio e tudo mais, eu pensei, quer saber? Se eu dirigir lá, que era muito mais difícil, numa circunstância que eu não estava preparada, e eu tomei a ação e aquilo curou meu medo, eu vou começar a dirigir aqui também.
e no fim não parei mais. Então hoje esse medo, ele definitivamente não existe mais na minha cabeça. Por quê? Porque a ação ajudou com que ele saísse. Eu consegui ver a partir disso que quando a gente entra em ação para curar alguma coisa, para curar algo que a gente tem algum medo, que a gente muitas vezes não sabe nem de onde esse medo vem, que ele não faz nem ideia, sabe aquela coisa de que os medos que a gente tem na nossa cabeça, a probabilidade deles acontecerem é de 5, 10%, a gente cria tantas fantasias na nossa mente que uma coisa ruim pode acontecer, que, né, uma catástrofe e tudo mais, e isso não acontece nunca. Então a gente muito mais se prende por algo que nunca vai acontecer e bloqueia a nossa vida por conta disso, porque a gente tem um medo irracional em alguma coisa, algum trauma que aconteceu com a gente. E se a gente não vai lá e tomar ação e fazer alguma coisa para curar aquilo, a gente vai continuar sempre com aquele baque, com aquele obstáculo na nossa cabeça que muitas vezes é inexistente. Então esse também é uma forma da gente curar o que a gente tem adiado. O que é que te gera medo hoje, que tu pensa, ele pode ser um medo irracional, ou pode ser um medo que realmente teve alguma circunstância, mas qual é uma pequena ação que tu pode tomar para que aquilo, né, cure? Sabe quando tu vai, por exemplo, com uma criança e a criança tem medo de fazer alguma coisa e tu estimula, por exemplo, num parque de diversões e não, vamos lá, não precisa ter medo na montanha-russa, né? E tu vai lá com a criança e ela anda na montanha-russa, vê que é uma coisa super divertida, super legal, e quando tu sai, a criança já tá ali de novo, querendo ir de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. É tipo isso, é a nossa criança interna que tá dizendo, nossa, eu não sabia que era tão legal, eu não sabia que eu tava bloqueando a minha vida por tanto tempo, é tão bom, vamos de novo, vamos fazer de novo, né? E é exatamente esse sentimento que gera quando a gente cura esse medo. A gente vê que tem coisas muito mais incríveis que estão além desse nosso obstáculo. E a gente precisa passar por esse muro, a gente precisa passar por esse obstáculo para conseguir ver coisas que a gente não tá conseguindo ver do lado que a gente tá. Então compartilha aqui comigo, pensa aí pra ti no dia de hoje, o que tá te gerando um sentimento que tu tá deixando pra depois, tu tá impedindo tua vida de dar um salto, de se transformar por conta de alguma coisa que tu tem medo, que tu não tá dando ação pra esse medo. Porque quando a gente dá ação pra isso, o medo sai. A gente vê que é possível, a gente vê que não é tão ruim assim como a gente estava pensando, não tá te colocando num risco de vida aquilo, né? Claro, não tô dizendo assim fazer uma coisa muito absurda, muito, né, que vai te colocar num risco de vida. Não nisso, um risco na tua vida, né? Mas em algo que às vezes é aquela coisa irracional, que tu sabe que pode estar te bloqueando em vários outros sentidos. Como, por exemplo, dirigir. É a ideia também de dirigir a nossa vida. É a ideia também de dirigir aquilo que a gente quer que realmente aconteça. E às vezes algumas coisas que a gente faz com que o medo fale mais altos também trancam outras áreas, não só no dirigir, não só no começar uma academia, não só em mudar de emprego, não só em transformar a vida, mas em várias coisas. Boa? Eu espero, hoje a gente passou um pouquinho mais do nosso tempo, mas eu espero que eu tenha conseguido te passar a nossa ideia de hoje. Então coloca isso em prática, assiste, compartilha, pensa nisso no dia de hoje e amanhã a gente se vê para nossa próxima pílula do nosso dia. Boa? Te desejo um dia sensacional e dá o teu melhor. Lembra que tu é uma pessoa extraordinária e consegue tudo aquilo que tu te propõe. Um abraço.